Dia, queridos. Atividade 2D, comparação de fábulas, página 184. Ele vai trazer aqui dois textos que têm o mesmo nome, ó. A lebre e a tartaruga. São a mesma fábula, porém elas são colocadas de formas diferentes. Neste aqui está em prosa e neste aqui está em versos, reparem, ó. Tem vários versinhos. Vamos lá. Esse texto, os dois têm palavras muito difíceis de serem interpretadas. Para isso, eu deixei lá no Classroom uma lista dos significados. Um exemplo: condou-me a ti, dizia uma vez a lebre à tartaruga. Então, o que é condou-me a ti? É, tenho dó de você, disse a lebre tartaruga. Então, olha que característica dessa lebre, que debochada. Pois bem, então, leiam. Vai lá no Classroom, olha o significado, se precisar volta e lê o texto novamente para conseguir entender, tá bom, galera? Então vamos lá. Após a leitura dos textos, vamos observar e discutir e anotar. As fábulas lidas se referem à mesma história? Acabei de falar que sim, ela se refere à mesma história, porém ela está escrita de forma diferente. Coloca isso aí. Aqui ele traz um quadro. O que ele quer que você faça? Você vai colocar aqui, ó. Personagem da fábula 1 e da 2. Lebre, e Lebre é um personagem que se repete, certo? O que ele faz e o que acontece na história? É a mesma situação? Como que ela é? Ela é debochada? Ela é astuta? Ela é ligeira? E depois você vai colocar tartaruga e a tartaruga. E as características dela, tá bom? Nesta questão, você vai falar sobre quando as personagens se repetem na história 1 e 2, elas têm as mesmas características? Exemplo. No texto aqui, a lebre começa sendo muito debochada, né? Tirando um barato da cara da tartaruga. Já no texto 2, ela não tem essa característica. Então, presta bem atenção para você conseguir responder essa. Porque apesar dos personagens se repetirem, eles não têm as mesmas características, ok? Aqui, comparando as fábulas escritas em prosa e em verso, podemos dizer que a moral é a mesma? Sim, a moral é a mesma, só que tem uma diferença. Aqui, ela vem aqui escrita uma frase, certo? Que é como a gente está acostumado a ver. No final do texto, moral, 2 pontos e vem a frase. Nesse inverso, vem diferente. Essas duas estrofes aqui representam a moral. Então, dá uma lida para você entender qual é a moral dessa história, tá bom? Então, você vai falar sobre isso aqui. Sim, é a mesma moral, porém estão de formas diferentes. Então, explica que forma diferente é essa. Na fábula em verso, não aparece moral escrita, mas ainda assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Consulte suas anotações sobre as características da fábula. Lembra que a gente conversou? Quais eram as características da fábula? Sempre tem animais, esses animais têm características humanas, eles falam normalmente, né? E sempre tem uma moral, um ensinamento em cima desse texto. Então, e aí? Você acha que o que está escrito em verso eu posso considerar uma fábula? Então, pensa aí e responde. Na questão 4, seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Se sim, como poderia ser? Então, vai lá no texto em verso, olha esses dois parágrafos e pensa em uma frase que você poderia escrever aqui, que seria a moral desta fábula, ok? Boa aula!